Boa tarde a todos. Dando sequência às nossas atividades aqui no Fórum Internacional do primeiro dia da Expo Cannabis Brasil, vamos agora debater os tratamentos e perspectivas com a cannabis após a regulamentação na medicina veterinária. Então, a gente tem essa mesa aqui composta por Fábio, do Pet Cannabis, Érica Amazonas, Rodrigo Monitezuma e, como mediador, Bruno Peroso. Bom, Fábio Mercante de San Juan é pesquisador e clínico endocannabinoide desde 2010, ministra cursos de extensão e atualização profissional e já conta com mais de 2.000 médicos veterinários formados para utilizarem a medicina canabinoide. Paciente oncológico há 8 anos, com habeas corpus para plantio e produção da sua medicina. É idealizador do projeto Associação Brasileira Pet Cannabis. Bem-vindo. E o professor Érica Amazonas, que é PhD, médico veterinário, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do uso veterinário e industrial da cannabis, responsável pelo cultivo de cannabis e cânhamos na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e coordenador do Polo de Desenvolvimento e Inovação em Cannabis, PodCan. Bem-vindo também. Rodrigo Montezuma é técnico em agropecuária, médico veterinário e advogado. Bem-vindo. E Bruno Peroso, que é médico veterinário, mestrando em farmacologia e medicina translacional pela FCM Unicamp, trabalhando com canabinoides e células-tronco tumorais. Professor na equipe Dr. Pet Cannabis. Possui diploma em produção e cultivo de cannabis pela Universidade Nacional da Colômbia. Quando a pessoa tem aí um trabalho extenso, né? Fica difícil de saber quando dá palmas, mas palmas. Bem-vindo. A palavra está com vocês, pessoal. Som. Ouvindo? Tá funcionando, né? Gente, boa tarde. Poxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mediar essa mesa. Para mim, um orgulho imenso, né? Uma emoção, sempre correndo junto dessas feras aqui. E num momento de muito interesse, né? Há cerca de 2 semanas, a gente teve nossa atividade de fato regulamentada, né? E, cara, é o primeiro evento pós-regulamentação que a gente está fazendo, está trabalhando. Então, de fato, isso daqui é história, a gente está escrevendo a história e é um prazer estar com vocês. Galera, acho que a gente pode fazer um bate-papo, né? Trocar algumas ideias. Eu vou lançar algumas perguntas direcionadas, mas acredito que dá para todo mundo complementar um pouco com seu conhecimento. Vou começar aqui então com o professor Eric. Essa parte de educação é uma parte que me encanta bastante, né? A gente tem executado um trabalho bem interessante, inclusive introduzindo uma disciplina de farmacologia e toxicologia dos canabinoides. E o professor Eric é o cara que inseriu uma disciplina de endocannabinologia também na UFSC. Então, gostaria de entender um pouco mais sobre isso, Eric. Quais as dificuldades, né, que você encontrou para inserir essa disciplina na grade curricular, né, e como foi a aceitação dos alunos e de toda a universidade? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno, Rodrigo, Fábio. Cara, é muito feliz estar aqui pela primeira vez legalizado, sem correr nenhum risco de ser um criminoso, considerado um criminoso pelo crime de tráfico, que já é um crime absurdo de se existir por si só, né? Enfim, mas pelo simples ato de se prescrever um medicamento para uma terapêutica veterinária. Então, fico muito feliz de saber que o nosso trabalho na medicina veterinária no Brasil, nosso aqui, que está aqui com 4 representantes, mas que toda a classe veterinária, os tutores e as associações brasileiras abraçaram forte. Eu sinto que a nossa caminhada foi brilhante, eu acho, nessa questão para a gente chegar até aqui. E já respondendo a tua pergunta, porque a gente vai falar sobre isso ainda, a disciplina de endocannabinologia, e, aliás, eu entrar como pessoa física nesse mundo da cannabis, do uso veterinário da cannabis, foi justamente só para isso. Foi só para a gente conseguir ter o direito, enquanto classe veterinária, de ser prescritores de um medicamento, de um produto natural, seguro, eficaz, que a gente conhece muito bem, à semelhança dos médicos, conforme estava a lei prevendo que a gente pode usar para uso medicinal. Nós não fizemos nada mais, gente, do que exigir que as leis fossem cumpridas. A lei de droga. A gente exigia que a lei de droga fosse cumprida. Ela foi agora. A STJ deu mais um passo para exigir que a lei que nos prende por causa das drogas, que é a conversão de entorpecentes, lá de 72,
Ela diz, está escrito textualmente. Cânhamo e CBD não são alvos desta regulação. Tá? Desde 1962, o Brasil comete crime internacional ao prender qualquer pessoa por causa de cânhamo. Né? Se tiver THC, até pode ser, mas se tiver só CBD, não. Então, eu entrei para isso, entrei para conscientizar. Uma coisa que eu vi, sou ainda, né, e quero ser por mais vários anos, professor de uma universidade federal que tem um curso de medicina veterinária, e eu não aprendi a fisiologia do sistema endocannabinoide, que é por onde a gente faz essa medicina, e eu tampouco a minha universidade ensinava os futuros veterinários. Então, na minha classificação, a gente estava sendo parte do problema de a gente não formar médicos veterinários conscientes de um sistema fisiológico. Então, eu me senti na obrigação já que ninguém falava sobre isso, a gente falou, então vou estudar e vou introduzir essa disciplina na grade curricular na veterinária. Isso foi em 2017 para 2018. No primeiro semestre de 2018, teve essa disciplina mascarada com outro nome, de fitoterapia, e aí eu acabei depois incluindo ela oficialmente como endocannabinolohia, para ter o nome endocannabinolohia na grade curricular. Não acho que tem que ser o caminho, eu acho que o caminho é endocannabinolohia, tem que estar na fisiologia, na terapêutica, na clínica de pequenos, na sêmio, em tudo. Com certeza. Mas, então, como não tem, temos que ter essa disciplina na grade curricular dos veterinários. E desde então nunca saiu. Saiu agora só porque eu estava em afastamento para atividade política, mas então nunca saiu. E a situação foi excelente na primeira turma. Nunca teve turma. É uma disciplina optativa, tá? Então não é obrigatório você fazer no currículo, faz quem quer. Eu ofereço para a veterinária, para a agronomia. E sempre tem turma cheia. Nunca teve uma turma abaixo de 50 alunos, que é o máximo que a gente consegue botar na sala de aula por turma. Sempre teve reservas, e não é isso que acontece naturalmente em disciplinas optativas. Então, a situação é alta. Sempre tem gente que tem que deixar para fazer num outro semestre. E é isso. É realmente uma situação... É uma necessidade que eu via que os alunos também... eu não sabia que eles pediam isso. Mas tem buscado. Quando apareceu lá, parecia que eles estavam querendo isso há anos já. Perfeito. E dá para complementar, cara... Conforme, né, eu disse, eu gosto muito dessa parte de educação, e no começo desse ano, junto do meu orientador, a gente lançou uma disciplina de farmacologia e toxicologia na grade da medicina da Unicamp. E a gente separou 40 vagas. Né? A hora que a gente foi ver os inscritos, tinha passado de 200. Né? Então, é algo que as pessoas têm procurado, né? A gente não encontra no curso, e aí as pessoas vão se qualificar, eles vão atrás de conhecimento para poder aplicar isso daí com segurança. Isso é fundamental, é muito interessante. Quero voltar um pouquinho no que você falou, talvez o pessoal não saiba, mas até então a gente não tinha essa questão legal da prescrição, né? E o Dr. Rodrigo pode me corrigir se estiver errado, mas a gente podia incorrer no crime de tráfico, né? Da Lei 11.343, que era prescrever algo sem essa regulação. Então, de fato, os médicos veterinários que prescreviam, né, e prescrevem, na verdade prescreviam, mudou, né, estava num limbo bem difícil, né, algo que até então era meio obscuro para a gente. E que bom que as coisas evoluíram, óbvio que com muita luta, com muito trabalho, né, e já puxando um gancho, eu quero ouvir essa parte do Dr. Rodrigo, né, quais as barreiras aí que vocês enfrentaram e quantos gigantes vocês tiveram de derrubar ali. Pois é, em 2022 a gente teve uma demanda do deputado Bacelar sobre um projeto de lei sobre o uso da cannabis na medicina veterinária. Nós devolvemos, né, fizemos esse estudo, e o doutor Francisco, saudoso doutor Francisco, me incumbiu de fazer a análise na filtragem, né, para uma demanda dentro do Conselho. E aí, na filtragem, eu percebi que o médico veterinário estava não no limbo, mas na plena insegurança jurídica do artigo 33 do tráfico, porque lá o verbo é prescrever, sem regulamentação em desacordo, e do 38 também. Então, ia ficar o sabor que o 38 é prescrever culposamente, ou seja, negligente, imperito ou imprudente, né, sem regulamentação ou em desacordo com a regulamentar. Então, ao sabor da autoridade judiciária, você podia estar ou no 33 ou no 38, mas todos os dois são boas penas, né, de privação de liberdade.
Mas o Eric, né, queria pegar o gancho com ele, que ele fala que nós fizemos uma boa caminhada, tal, tudo mais. Essa caminhada era o passeio no parque. A partir de agora a gente é um pequeno maratonista, né? Porque esse passo que a Anvisa deu no dia 30 de outubro é o primeiro passo firme para que a gente alcance não só essa segurança jurídica que a gente acabou de conquistar, mas também possibilite, né, a aquisição do produto legalmente comercializado no país. O que isso significa do ponto de vista técnico e jurídico? Se chegou no país de forma lícita, eu posso adquirir. Perfeito. Eu vi essa semana, na hora que a gente fizer o bate-bola, eu vou pegar no Instagram aqui, uma explicação da Anvisa querendo colocar no adendo 12 e no adendo 11 o que lá não está escrito, que se limita à resolução 327. E ainda fala que exclui a RDC 660, 660. Porque ela é para uso pessoal e humano. E a 327 não é não? Porque a alegação de ter o artigo 13 na 327 era que aquela resolução se destinava a humanos. E o artigo 13 dizia: a prescrição da substância está restrita aos inscritos no Conselho Regional de Medicina. Ponto. Então, a Anvisa, ao invés de fazer uma legislação sobre a substância, ela legislou sobre prescrição. Porque o que ela restringiu não foi a substância, foi a prescrição. E esqueceu que nós não saímos da faculdade e recebemos um diploma de veterinário, não. Alguém aqui recebeu diploma de veterinário? Eu recebi um de medicina veterinária. Então, somos, sim, médicos. A sociedade conta com os médicos veterinários, tá, na barreira das zoonoses e das toxinfecções alimentares, né? Assim, a gente é agente de saúde por essência. Então, o médico veterinário tem que ser valorizado? Sim. Esse primeiro passo que nós demos é o caminho, inclusive, para providenciar a legalização da produção dentro do país. Se uma sociedade, uma associação, ela tem no escopo do seu estatuto a produção e a distribuição, onerosa ou não onerosa, esse é um produto adquirido legalmente no país. Então, desde que ela tenha CNPJ, autorização sanitária, tudo que precisa, habeas corpus, se for o caso, tudo que precisa, e ela comercializa para quem é hipersuficiente e doa para quem é hipossuficiente, mesmo para quem ela doe, ela está criando um apego social a pessoas que estão pagando muito, às vezes num medicamento importado, que não tem essa condição, que querem ir para a associação. E aí vem o gatilho, que é, vamos beneficiar somente a indústria farmacêutica, as associações? Aí eu pergunto, porque nas reuniões de cânhamo e cannabis, sempre teve o ministro do desenvolvimento. E aí eu falo, onde é que vai estar a agricultura familiar? Sim. Porque eu fui numa associação que tinha uma estufa, que eu acho que ela ia daqui até a pilastra, de uma parede à outra. Eles escolheram 30 quilos de flores. Tá? Tinha um capô de uma D20 lá, empoeirado, eu peguei, comecei a riscar com o dedo aqui, fiz umas continhas lá, ele me falou que dava para fazer desses 30 quilos de flor, 3 quilos de extrato. Resina bruta. Exato. E desses 3 quilos de extrato, acho que era 60 mil frascos de um óleo certificado, com dosagem de THC, CBD e todos os canabinoides, né? E aí eu falei, pô, cada frasquinho eu já comprei de associação, R$300, 330. Aí continuei lá fazendo, achei um ponto estranho, era um passarinho que tinha passado, desconsiderei, somei e tal. Falei, cara,
um espaço desse aqui, que deve dar, sei lá, uns 250 metros quadrados, você consegue 60 mil frascos a R$300, aí mesmo que você não... É uma atividade produtiva, de fixação do homem no campo e geração de emprego e renda, em diversas cadeias. Com toda certeza. Então, assim, esse primeiro passo regulatório é o caminhar agora da corrida profissional, Eric. Muito bom, bem colocado. Puxar um pouquinho, né? Você falou do respeito com o médico veterinário, né? E tem uma frase de Pasteur que ele fala, né? O médico cuida do homem e a medicina veterinária cuida da humanidade. Isso é fundamental, né? Para a gente comer o churrasco, para o café da manhã, para o almoço, qualquer produto de origem animal que está na nossa mesa passou na mão de um veterinário, isso é fato. Então a gente tem que considerar, a gente tem que realmente entender essa grandeza do médico veterinário na sociedade. Não vou deixar o Fábio dormir, ele está bocejando ali do canto, meio isolado, né? É aquele menino que não traz a bola para o jogo, né? Ele fica sempre... Então vamos falar um pouco de clínica, acho que o Eric pode complementar também. Há um tempo atrás a gente teve um problema com um grande amigo nosso até, né, o Dr. Tarcísio Barreto, que falou que em alguns casos ele entende que a cannabis ela pode entrar como uma primeira opção para uma abordagem de tratamento de epilepsias, enfim. Eu concordo com ele, eu sou do time dele e eu queria ouvir um pouco de vocês. Vocês acham que a cannabis ela tem esse potencial de ser uma primeira escolha em algumas patologias, várias patologias? Como que é isso daí, pessoal? Cara, para a gente tratar como primeira escolha, inicialmente você tem que ter muito suporte, né, um conteúdo que te leve a esse caminho primeira escolha. Porque é difícil você encontrar um tutor numa clínica, num hospital, 24 horas, que vai querer tratar ali um trauma crânio associado a cannabis ali na hora. Você não vai nem conseguir prescrever e nem ter o óleo. Então, é uma coisa que você vai ganhar esse paciente. Muitas vezes vai chegar com um trauma crânio ou convulsionando, você vai fazer tudo que você faz normalmente. Você vai tranquilizar aquele animal, você vai tirar ele da crise, e aí sim, futuramente, você vai bater um papo para tentar colocar a cannabis associada e retirar o máximo que você puder da alopatia, dos medicamentos tradicionais. Quando chega como primeira opção para a cannabis, é porque o tutor tem um conhecimento já sobre cannabis. Se o tutor não tem conhecimento nenhum sobre cannabis, dificilmente você consegue colocar como primeira opção. Você vai ter que fazer o socorro, o tratamento tradicional, e ao longo do tempo conversar e mostrar para ele que o caminho com a cannabis é bacana. Mostra pontos positivos, negativos, prós e contras. Mas já acontece muito hoje de chegar cachorro epilético, porque é muito disseminado, que a cannabis funciona muito bem para epilepsia, já querendo, antes de colocar um fenobarbital, um quepra, um brometo de potássio, o cara quer tentar controlar as crises com a cannabis. Tem pacientes que passam em consulta hoje, o remédio vai chegar em 3 dias na casa da pessoa. Você aconselha a ela dar um feno durante esses 3 dias para conter as crises até o óleo chegar, e hoje já tem paciente que fala, não, eu vou esperar o óleo chegar sem entrar com o fenobarbital. Então, tem sim, né, muitos pacientes que você consegue, como primeira opção, já entrar com fitoterápico em vez de vários anticonvulsivos, por exemplo, mas também vai depender muito do conhecimento do tutor e da procura. No meu caso, a minha equipe só recebe procura para tratamento com cannabis. A gente só faz tratamento associado com cannabis. Então, quando chega para a gente um animal convulsionando que nunca foi num neurologista, ele chega virgem de remédio. E aí a gente sim tem a oportunidade de entrar com a cannabis e não com 2, 3 anticonvulsivos. Então, tem, mas é difícil, né? Não é sempre que você consegue colocar como primeira opção. A maioria das vezes vai vir um paciente polifarmácia, né? Tomando feno, quepra, brometo, diazepam, clonazepam, tudo junto, várias vezes ao dia. E aí você vai ter que também fazer escolhas, né? Mantém diazepam, clonazepam, ou você vai entrar com óleo de cannabis. Então você tem que conhecer toda uma interação medicamentosa para entrar com essa terapia no paciente também. Primeira opção existe, mas é menos, né? Perfeito. Quer completar? Fica à vontade. Desse caso aí do Tarcísio, eu lembro bem que ele foi
crucificado, né? Foi crucificado. Na profissão, enfim, foi muito criticado, porque como você pensa em primeira opção, uma substância que é droga, que é ilegal no Brasil, mas eu concordo com ele, eu concordo que pode ser uma primeira opção, não é uma discussão se é ou não é uma primeira opção, eu concordo, o animal é que vai dizer o que tu vai precisar fazer, se é fenobarbital, se é cannabis, se é uma cirurgia e não é nada de medicamento, você vai fazer como veterinário. Né? É sempre o animal que faz essa... Eu sempre acho isso, é o animal que diz o que ele vai tomar. Né? E aí, com o quadro dele, o veterinário tem que ser veterinário o suficiente para resolver. A pergunta principal é a primeira opção para quem? Para o veterinário ou para o animal? Porque às vezes pode até ser a primeira opção tua, do Fábio, mas o animal já vem polifarma de 10 anos de tratamento. Então, para o animal é a última opção, de qualquer forma. Exato. Né? O que eu acho absurdo, aí eu concordo que... aí eu assino embaixo o que o Tarcísio fala, que pode ser uma primeira opção em vários casos, esses aí que o Fábio falou de pacientes pediátricos, pode ser, pacientes com doenças endócrinas, pode ser a primeira opção, doenças inflamatórias, pode ser, eu acho que deveria ser a primeira opção. Se perguntar para o Eric, é minha única opção terapêutica. Eu já falei 500 mil vezes, eu não sou clínico. Então, eu não sei qual é a dose do paracetamol, da dipirona ou do fenobarbital. Eu não sei quanto tempo, não sei como é que é o desmame. Eu deixo para o clínico fazer isso. Então, a minha opção beleza. Agora, para o animal não sei. Não sei se eu vou chegar, Bruno, esse animal aí tem que tomar um óleo X% de CBD, THC, o que for. Você fala, não, cara, ele precisa de uma outra coisa. Aí eu falo, não, entendeu? Então, depende muito do animal, mas eu acho que é irresponsabilidade total da Anvisa ou do MAPA, se um dia ele fizer isso, dizer que você tem que primeiro passar o animal, e no caso da Anvisa, os humanos, vocês aí, para todos os tratamentos com outros fármacos, se falhar, aí você entra com cannabis. Isso eu acho uma irresponsabilidade, uma ignorância científica imensa. O uso compassivo não precisa chegar nisso. Exato, você precisa fazer de tudo. E é anticientífico, porque a Anvisa tem que saber melhor que nós dos efeitos colaterais que esses fármacos todos causam. Então, se você submeter um ser humano ou um animal a esse tratamento, a exaustão, até provar que nenhum tratamento funciona, você perdeu o animal. Eu disse isso ano passado aqui, não podemos quebrar a máquina. A máquina é as células e a fisiologia do animal. Nenhum medicamento funciona sem a máquina funcionando. Se você quebrar a máquina, cannabis não funciona, ozônio não funciona, cogumelo não funciona, nada funciona. Já falei aqui, tenta chapar uma planta, uma árvore. Pega adrenalina, bota numa árvore e vê se ela sai correndo. Não sai, porque não tem receptores para isso, não funciona. Certo? Então, vamos manter a máquina funcionando do animal e do humano e jamais dizer... Tem que tentar todos os outros fármacos para outros tratamentos antes de testar um novo, ainda mais à luz de 2024, com o conhecimento científico que sabe. Quem fala isso ou está protegendo um mercado específico ou é ignorante. Então, e nenhum deles pode dar opinião. Entende? Perfeito. Eu acho. E é característico, né? Às vezes a gente vê alguns animais aí que estão com doses altíssimas, já passaram do limite ali do gardenal, não controla a crise convulsiva, ele fica prostrado no chão e a pessoa ainda está lá, será que entra com óleo? Será que não entra? Né? É algo que realmente falta conhecimento, é algo até desconfortável, né? Para a gente, principalmente para o paciente. Vamos continuar nessa linha de medicações, Rodrigão? Vamos... Eu queria falar que, assim... Por favor. Quando você... Só um momentinho. Eu tive uma experiência muito grande em animais de produção e silvestres, como voluntário. E aí a gente sempre se deparava com canibalismo, comportamento estereotipado, né? E estresse de confinamento. Então, não só para cão e gato, mas também para os animais silvestres e animais de produção que estejam nessa situação, a cannabis pode ser uma escolha, por exemplo, de pesquisa, justamente para tentar fazer a redução do nível de cortisol desses animais. E o grande exemplo que eu sempre dou é a questão da panha da avicultura de corte. Num determinado momento, 44 dias,
enchem de caixas dentro do galpão e vão pegando as galinhas e colocando dentro da caixa para cima do caminhão para o abatedouro. Se a gente fizesse um pequeno estresse alimentar para tentar colocar uma gota de cannabis para cada um desses frangos, obviamente, fazer pesquisa para medir o que isso influencia nos níveis de cortisol. Então, tem um grupo controle que não vai fazer nada, um que vai fazer com X%, Y%, Z%, para você ver o que é que vai te dar menos nível de cortisol na carne e resíduo de cannabis, porque a gente não quer usar a carne como veículo. Então, a gente tem que ir fazendo essas dosagens e tal. Se a gente conseguir colocar uma gota no bico de cada ave de corte que o Brasil produz por ano, nós teremos 7,2 bilhões de gotas. Isso é um punhado de gota, né? A gente tem o maior rebanho comercial de bovino do mundo, 240, 250 milhões, a taxa de desfrute mais ou menos uns 40 milhões de animais, né? Aves eu já disse, suíno eu não tenho muito, mas eu acho que é em torno de 25 milhões de cabeças ano. Então, assim, as nossas etapas produtivas e todos esses animais que eu falei, para serem competitivos, normalmente são criados dentro de espaços confinados, onde o bem-estar animal, por óbvio, atua, mas quanto menor o nível de cortisol que esses animais tiverem, sem resíduo em seus produtos, melhor a qualidade da carne para o consumidor final. Porque, inclusive, esse é um dito, né, no mundo de quem não se alimenta com proteína animal, é que essa proteína carrega um estresse extremamente grande. E, assim, se a gente descobrir uma possibilidade do uso terapêutico nutracêutico, né, que seria você usar a nutrição para fins terapêuticos de redução de cortisol. A gente está no mercado hiperbilionário, no maior rebanho comercial do mundo, né, entendeu? Considerado o celeiro do mundo para os próximos séculos. Fica aqui a intimação pública, Montezuma, já vou devolver para ele, para tu fazer esse projeto das aves ano que vem no programa de pós de medicina veterinária convencional e integrativa na UFSC. Faz a seleção e vamos fazer esse projeto. Fica aqui intimado sim, publicamente. Vamos sim, porque assim, esses exemplos que eu falo, por exemplo, da suinicultura, a questão do canibalismo e do estresse comportamental, né, comportamentos estereotipados. Quem já viu a suinicultura comercial sabe que mãe solta durante 2/3 da gestação, depois ela fica na gaiola, só anda para frente e para trás, em pé e deitada, até parir, né, para que as crias fiquem fora do gradil, onde ela deita, senão ela pode matá-los. E aí, quando eles desmamam, eles vão para um recinto onde eles ficam ali até praticamente morrer, né, até o fim da vida. Então, é uma vida muito sem estímulo, né? Então, cabe trabalho para suíno, cabe trabalho para aves, cabe trabalho para bovinos, a cadeia de aminoácidos, né, que se fala da semente de cannabis mesmo, é extremamente dos óleos, né, que são benéficos à saúde. Então, assim, tem tudo para que a gente tenha a cannabis, né, e o cânhamo da raiz ao produto acabado, para o consumidor final. Sempre com essas agências, e isso que eu queria destacar no começo, é que a gente manda uma demanda para a Anvisa, ela falava, é do MAPA. Aí o MAPA olhava e falava, é cannabis? É da Anvisa. A gente, quando entrou no meio, disse exatamente isso. Gente, o MAPA jamais, se é você que proíbe, é você que permite. O MAPA jamais vai fazer qualquer linha sobre cannabis sem você falar antes. Atravessar esferas, né? Eu tive que entrar, assim que eu saí do Conselho Federal de Medicina Veterinária, eu entrei com a ação popular contra a Anvisa por omissão regulatória nesse sentido. Entendeu? E aí, é engraçado, porque aí você tem o técnico, né, o diretor recebe a demanda,
presidente recebe a demanda, manda para um diretor. O diretor lá daqui está a diretoria, olha, eu vou mandar para o técnico. O técnico vai lá e fala a coisa dele. Aí eu vou mandar para o jurídico, vai lá e fala a coisa dele. Aí os dois estão teoricamente conversando, tá? Mas esse aqui disse que é humano, e agora pode ir para a medicina veterinária, 327, e esse aqui diz que a gente só legisla para humano, e esqueceu o conceito de saúde única. Saúde única, sem dúvida. Saúde humana, animal e ambiental, totalmente interligadas. Está aí a Covid que não nos deixa mentir. E está aí o veterinário como barreira, né? Como barreira. Cuidando da humanidade. Então, o técnico da Anvisa tem que conversar com o jurídico sobre o mesmo assunto, para saber se o que o técnico está dizendo está juridicamente enquadrado, né? Essa experiência que eu tive como assessor técnico e jurídico, usando as duas profissões, foi muito proveitoso. Inclusive, já liguei para o MAPA e falei, se precisar de mim, estou à disposição, porque a agência e o MAPA têm que pensar, não está regulamentando para cão e gato, está regulamentado para a medicina veterinária. E a medicina veterinária atende de tartígrado a baleia azul. Atende individualmente e em rebanho. Isso eu queria deixar muito claro. A medicina veterinária atende em rebanho. Tem gente que tem aviário de 50 mil aves, eu já vi. 30 mil é assim, ó, um monte. Então, se eu precisar dar alguma coisa, sempre o volume vai ser exagerado. E o órgão tem que estar preparado para isso. Sem sombra de dúvida. E o que chama atenção também não é algo fixo, né, como na humana, né? A gente tem várias espécies e, muito possivelmente, a gente vai ter as diferenças entre as raças, que é o que a gente já vê em alguns cães, né? Tem raças que podem determinado grupo de medicamento, outras raças que não podem determinado grupo de medicamento. Isso é bastante interessante. Continuando nessa linha, você já tem alguma conversa com o MAPA sobre medicação, o que eles têm projetado? Assim que saiu... Quer soltar os cachorros, solta os cachorros, que agora agora é agora. Não, eles vão soltar... Eles vão... o adendo vai estar válido a partir agora do dia 5 de dezembro. De dezembro, sim. Exato. E aí, eu liguei para o MAPA justamente para dizer que, pelo fato de já estar desde 2022 e tenho o conhecimento, tanto jurídico quanto da medicina veterinária, né, falei lá com o chefe de regulação, que eu me coloco à disposição, né, e como eu fui eleito para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, eu tomo posse em fevereiro e aí isso já pode ser feito, inclusive, institucionalmente, na figura do presidente ou pela comissão que nós vamos criar de cannabis em Brasília. A comissão de cannabis na medicina veterinária, que agora não é mais GT. Importante ressaltar. Perfeito. Quer completar algo, Eric? Tá. Não, ali é só essa questão que agora, na verdade, está tudo no colo do MAPA mesmo. Né? Agora, o MAPA que tem que se mexer. A gente tem que cobrar o MAPA, exigir do MAPA. Cobrar é exigir, né? A gente não pede as coisas para o Ministério, tá? Exige as coisas de Ministério. Como cidadão, é isso que a gente tem que fazer. Né? Exigir que se regule de uma forma que nos atenda, porque a Anvisa não conhece a nossa realidade. Essa questão aí do rebanho, Fábio, quantos medicamentos à base de cannabis na RDC 327 vão dar conta de atender essa demanda e quantos tu... Tem que vir de barril. E quantos tu ainda é o Fábio Pet Cannabis, da cannabis, terapêutico, com os olhos que estão na RDC? Quantos tu conhece de fato desses aí? Da tua vivência toda? Nenhum. Então, essa é uma coisa que nós, veterinários brasileiros, hoje, acho que tu também, né, Bruno? É a mesma coisa, né? Da farmácia, a experiência que a gente tem para animal... Nenhuma. E as que a gente tem aqui, produzidas por mãos brasileiras, a gente conhece há quanto tempo? Muito bem. 8, 10... Tu bem mais tempo que isso, mas enfim, então, de associações hoje, pelo menos 8 anos que a galera está fazendo a rodo nas associações aí pelo Brasil. Exatamente. Então a gente tem essa noção com olhos nossos. Eu acho que a gente deveria
A gente tem que seguir a linha que tu falou lá no começo, na ponta da lei, exatamente o que está escrito. Se pode comercializar no Brasil, podemos prescrever. Acho que é isso que tem que ser. Legalmente, né? Legalmente comercializado. Eu fico imaginando aquele estabelecimento que já tenha tudo regularizado para comercialização, né? Chega o Fábio e fala, me vê uma caixa de cannabis, e eu falo, me vê um container. Não, eu acho que nem tudo se resume ao óleo de cannabis. Para frango, por exemplo, cara, mistura semente na ração, você pode ter os mesmos resultados, entendeu? Com um preço muito mais baixo, saco de semente você traz de navio. Você enche um navio de semente, meu amigo, você fornece para granjas e granjas. Então, assim, foi um passo extremamente importante. Nos limita, mas a gente precisava sair de onde a gente estava, né? Hoje a gente tem segurança, o tutor ele não tem mais medo de ser preso por dar um remédio natural para o animal dele, porque o medo do cara era esse: eu posso ser preso, eu posso viajar com o remédio, eu posso mostrar uma receita para a polícia. Hoje o cara pode fazer, ele já tinha uma segurança por aquela parte jurídica de que o tutor ou o paciente não vai ser preso, não vai ser condenado pelo uso de alguma substância. Mas, com certeza, quem forneceu e etc. vai ter as suas complicações. E a gente, o mais importante, a gente foi reconhecido como médico. Foi o que você falou. Porque o veterinário hoje, e até desde sempre, tem muita dificuldade de ser reconhecido como médico. O cara chega no seu consultório e fala, e aí, Fabião? E aí, Fabião, o quê? Eu vou no médico e falo, oi, doutor, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a visão do veterinário, das pessoas para com o veterinário tem que mudar. Porque, cara, respeito é muito difícil de ser adquirido, mas a gente está lutando por isso há muito tempo, né? O veterinário, eu não conheço um médico humano que trabalha de graça, que faz uma cirurgia de graça, que atende um atropelado no meio da rua e leva para a sua clínica de graça para tratar. Vocês conhecem? Pô, me apresenta que eu quero conhecer essa pessoa. Veterinário, os que estão aqui, cansaram de tirar dinheiro do bolso para cuidar de bicho. Cansaram de não dormir para cuidar de bicho, que não tinha como pagar. Então, pô, valorizem mesmo a gente, que a gente vai da sua mesa aos seus entes queridos ali, aos seus animaizinhos ali. É isso. Ou um pediatra, né, que chega na clínica dele e tem uma caixinha ali com um nenezinho, né? Em clínica, quem trabalha com clínica sabe o quanto é comum isso daí, né? Você chega de manhã, tem uma caixa ali com 6, 8 filhotinhos, como se fosse sua responsabilidade cuidar daquilo, né? Óbvio, a gente pode dar o suporte, mas, cara, a gente precisa pagar conta, precisa comer, precisa viver também, né, gente? Precisa pagar, exatamente. E é uma coisa muito doida, assim, que nunca fez sentido para mim, né? A gente, enquanto médico veterinário, a única categoria que pode fazer uma eutanásia, em contrapartida, não podia prescrever um óleo que nunca matou ninguém até hoje. Né? É muito extremo, né? Vai do claro para o escuro, assim, de uma maneira muito rápida, muito abrupta, e assusta bastante. Gente, eu acho que a medicina veterinária é interessante porque a gente não fica só nessa questão medicinal, né? Que nem foi falado da criação dos frangos, né? De animais de criação. E acho que cerca de 2 meses atrás saiu um trabalho sobre a possibilidade, né, a capacidade dos canabinoides de conter ovo e larva de Aedes aegypti, né? Essa parte é muito interessante também. Tem um outro trabalho, se não me engano, da Federal do Rio de Janeiro, falando sobre óleos essenciais da maconha, tratando pulgas quitenocefalides felis, né, as pulgas do gato. Cara, isso é muito interessante, abre um leque enorme, né? São várias aplicabilidades da cannabis dentro da medicina. E quando a gente fala de controle de ectoparasitas, é um mercado extenso, muito dinheiro, né? Bilhões de dólares, e algo que a gente, às vezes, nem passa pela nossa cabeça, né? Que a gente está jogando um veneno, literalmente, naquele animal, e esse veneno, ele vai para solo, ele vai para rio, né? É algo... E vai para o ferro. E não mata só o Aedes. As abelhas, exato, as pulgas, os mas o carrapatos. fumacê vai ficar divertido agora. Né? Tomara. Falando nisso, 4h25. Está 5 minutos atrasado, mas... Mas, gente, é sério mesmo. A gente precisa, nesse primeiro passo agora, ter uma grande responsabilidade
exatamente do exercício profissional que vai ser desenvolvido a partir de agora. Então, assim, o exercício profissional com ética exige o conhecimento. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai, e aquele primeiro dia é o dia que nossas adrenais estão do tamanho de, sei lá, uma chia. Uma semente. Uma chia, que você fala assim, meu Deus do céu, eu estou na clínica, tem um auxiliar que não sabe nada, se acontecer alguma coisa no meu plantão, o que eu vou fazer? Que é aquele medo do primeiro dia. Aí começa a chegar uma coisinha aqui, menorzinha aqui. Aí quando chega o pipinão, você já está ambientado e tal, tudo mais. Então, assim, a gente tem uma capacidade gigantesca quando a gente encerra a nossa graduação e entra no mercado. E ao entrar no mercado, então, a gente precisa se capacitar cada vez mais e melhor. O Brasil tem mais faculdade de medicina, direito e engenharia, cada uma delas mais do que a mesma disciplina no mundo. Tá? De veterinária, acho que a última vez era 550 faculdades. Exato. E cogitando, teve faculdade que cogitou 100% em EAD. Tá? Então, a gente precisa de capacitação, de responsabilidade. E em se tratando de cão e gato, Fábio, a especial atenção com a Lei de Crimes Ambientais, artigo 32, parágrafo 1A, que é a qualificadora específica para cão e gato, que pode, né, se houver negligência, imperícia e imprudência, apesar de não ter a conduta culposa na Lei de Crimes Ambientais, né, mas se o médico veterinário fez aquilo intencionalmente, ele assumiu o dolo eventual, pode ter interpretação jurídica que o coloque em insegurança jurídica para responder por maus-tratos animais, que é um crime com pena de reclusão. Né? Então, a gente precisa estudar cada vez mais, se especializar, para que a gente possa ter um atendimento de excelência e segurança jurídica, que foi o que nós procuramos para prescrever a cannabis. Agora, os próximos passos, acredito que serão muito mais fáceis, porque o verdadeiro entrave estava na limitação. E olha que eu assisti aquele voto, e a conselheira virou e falou assim, que reconheceu a saúde única. Doutora Caroline Campagnoni, que falou em nome dos médicos veterinários, né? Muito bem. Eu estive com ela, e aí comentando, né, falei, pô, que esse negócio somos médicos veterinários, precisamos nos capacitar, temos responsabilidade, inclusive de substâncias muito mais letais, como você falou, da eutanásia, e outros psicotrópicos ali da lista, que a gente já utiliza na rotina. Rotineiramente. Então, assim, não tinha o menor sentido essa limitação, mas precisamos nos capacitar. Esse ano a gente já tem, assim, tipo, mais que o dobro do pessoal da veterinária do ano anterior, e eu acredito, tá, que na próxima edição esse auditório aqui deve estar cheio, porque a gente tem 200 e poucos mil veterinários já no país. É bastante gente, né? Tem bastante campo, tem bastante profissional, o sol nasce para todos, realmente. É incrível, pessoal. A gente está chegando aí, tem mais 15 minutinhos. Quer colocar alguma coisa, Eric? Rodrigo, o Fabião está quietinho aí, está meio envergonhado. Não, se alguém quiser interagir com a gente, fica à vontade também. Perguntar, tirar alguma dúvida, veterinário ou não veterinário. Estamos aí, se a gente souber, a gente responde. Várias perguntas ali. Primeiro as mulheres, né? Oi, eu sou a Gabi, eu não sou veterinária, eu vi que tem bastante veterinário aqui, mas eu sou a doida dos gatos e eu queria saber se tem já estudos específicos da cannabis para felino, né? Que, no geral, o estudo de felino é algo novo e muitos anos o felino foi tratado como um cão e
é totalmente diferente, né? Para cannabis, tem esses estudos? Primeira coisa é entender que o gato não é um cachorro pequeno, né? Ele é um ET perto do cachorro. Então, cara, tem sim trabalhos já sobre felinos, sobre tipos de canabinoides mais aceitos, mais bem metabolizados por eles. Então, dá sim para você entrar em contato com um especialista em felinos que tenha um conhecimento com cannabis, que você vai ter um tratamento bem bacana para diversas patologias. Como a cannabis atua na dor, né? O felino tem uma peculiaridade muito particular, que é em dores articulares, acho que somente 5% dos felinos com dores articulares claudicam, mancam. 95% mudam hábitos. Ele deixa de pular dali para cá como ele pulava, aí ele começa a pular para baixo e pula para cima, começa a não fazer as necessidades dentro da caixa de areia, né? Aí daqui a pouco ele já não está mais nem subindo, ou quando você coloca ele em cima, ele reluta em descer. Não é igual o cachorro que chora, faz drama. Exato, ele não é. Ele muda o comportamento, né? Então, para controle da dor e, obviamente, todas as demais patologias já conhecidas. Obrigada. Desculpa, gente. Tem alguma ligação já da cannabis com tratamento para FIV-FeLV, por exemplo? Você mexendo com uma doença, né, infecciosa ou imunomediada, você vai sempre mexer com a imunidade do animal. E, cara, você regulando ao máximo possível, equilibrando ao máximo possível esse organismo, tende de essa imunidade subir e se manter um pouco mais equilibrada. Lembra da homeostase do sistema endocannabinoide, que vai ajudar todos, né, os pacientes na sua recuperação de tratamento e para não ter uma recaída pós-tratamento também. Obrigada. Falando em gatos, o mais importante, ao meu ver, para gatos e cannabis é o veterinário entender bem de gatos. Muito mais importante, porque se entender bem de gatos, ela vai saber o que fazer. E é só entender também de cannabis, claro. Ela vai saber o que fazer. No mundo ideal, eu acho que o gato e o cachorro não frequentariam a mesma clínica. No mundo ideal, acho que o gato teria a clínica dele, porque é um ET. Quem é bom de cão, geralmente não é bom de gato. Aí gente é péssimo de gato, porque não sabe nem fazer carinho num gato. É normal. Então, a história de a gente botar na medicina veterinária os pequenos animais tudo junto é uma comodidade, era o que tinha para a época 20, 30 anos atrás. Hoje, a gente tem condições, pelo menos em cidades mais urbanizadas como São Paulo, de ter clínicas específicas para veterinário e, concordo, é uma medicina, a gente chama de medicina felina, existe esse termo, medicina felina, não fala isso para medicina canina, porque existe realmente uma mudança no modo de ação do veterinário em relação ao gato que tem que ter, assim como é com um cavalo. Não vai tentar ser veterinário de cachorro e chegar num cavalo, tu vai errar tudo, é óbvio. Tá? Então, cada um com a sua espécie. Infelizmente, os clínicos de pequenos animais ficaram com várias espécies para eles. Gato, cachorro, periquito, o que for, mas todos os outros vão para uma espécie específica, né? em geral. Quem tem parado antes? Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda. Prescrevo cannabis para gatos, se quiser. Fez contato já. Já pego contato. Então, eu acho assim crucial, tá, o desenvolvimento das pesquisas e tudo mais, mas na rotina clínica, exatamente pela veterinária ser um outro acompanhamento mesmo do paciente, é muito difícil ainda, até por esse campo da valorização do veterinário, a gente vender um tratamento, porque qual que é a diferença que a gente estava falando dos pacientes que vêm com várias medicações já tomando? Então, assim, como explicar por que ele vai ter que pagar a parte, né? Porque assim, a gente tem que valorizar o que a gente está investindo em curso, em congresso, estando aqui. Então, eu queria que comentasse sobre como inserir no mercado esse uso da cannabis, sabe? Para os veterinários poderem prescrever. Porque, assim, eu sou acupunturista, então faço muito acompanhamento de dor, questões neurológicas, e
100% dos meus pacientes têm indicação para cannabis. Mas aí, como um paciente que já é recorrente, eu vou precificar isso para, olha, quero que... Né, porque assim, eu tenho que também ganhar alguma coisa com isso, eu tenho que pagar o aluguel da clínica. Então, é mais sobre essa questão assim, da experiência de vocês. Essa é uma questão de empreendedorismo, né? Um estabelecimento, para ele se firmar, o ideal é que ele tenha volume de escala, pelo menos. Se ele não tem volume de escala, ele tem que ter diferencial, porque aí ele começa a precificar o diferencial, ele vai pôr no preço, e a agenda dele está cheia, ele bota mais preço, a agenda está cheia, bota mais preço, a agenda está cheia, bota mais preço, começou, opa, abriu espaço, vamos descer de novo. Aqui é meu nicho. Meu teto. Está aqui, né? Não, eu acho mais ainda, Rodrigo. Eu acho que o veterinário que conhece a terapia canabinoide, ele tem que cobrar como se fosse uma especialidade. E aí... O tutor chegou para te passar numa consulta rotineira, beleza, é R$200. Ah, eu quero tratar com cannabis, beleza, é tantos reais. Porque você não difere o preço por especialidade. Você não vai pagar um oncologista R$200. Entendeu? E você, como você disse, você tem que pagar a conta. Então, você vai ter que diferenciar. Ó, minha consulta canábica é cobrada por especialidade, é R$350. A minha consulta tradicional para ver uma otite é 100. Então, você vai ter que diferenciar a sua consulta rotineira da sua consulta de especialidade, para você também se valorizar. Você paga o curso, você se dedicou, você estuda, é isso, você vai cobrar como uma especialidade. Desses 200 mil veterinários no Brasil, você estima quantos já prescrevem cannabis? Olha, formalmente a gente não tinha esse número, né? Mas, porque assim, na realidade era uma desobediência civil, acobertada por uma excludente de ilicitude em tese, que não era tráfico, não era prescrição indevida, era para o bem da saúde do animal. Então, ele não tinha elemento de traficância, não tinha elemento de usuário, totalmente atípico, mas uma insegurança jurídica que um promotor de justiça podia atropelar. Então, Quantos você acha que tem? Vai. Rapaz, uns 3 mil. Eu ia te perguntar se Eu chuto 5 mil. Chegou... eu ia te perguntar se a gente chegou nos 10. Eu ia te perguntar assim, porque tu Eu acho que não. Não? Ó, eu no meu curso formei 2.500, né? Quase 2.500. Aí... Não, uma coisa é fazer curso, outra coisa é prescrever. Não. Mas desses 2.500, sei lá, 300 prescrevem ativamente. Exato. Então, acho que por isso que não chega nos 10 mil. Porque Pois mas tem muito teve um monte de cara. curso Tem muita gente e que formou fala... muita gente. Então... Deu? Mas 10 mil eu não acredito. Acho que 5 mil deve ter. E olhe lá, sei lá, pensando como o Rodrigo falou, e olhe lá. Nem 5 mil pode ser que tenha. Só rapidinho, não diga que você é especialista em cannabis ou endocrinologia, porque não existe essa especialidade. Isso vale para todos os veterinários, só para ressaltar aqui, para a gente deixar isso claro, né? Que ninguém aqui está se vendendo como especialista Pode em... crer. E o Conselho Federal tem uma discussão também sobre o especialista e o especializado, que são coisas distintas. Bem distintas. O negócio é se valorizar. Claro. Fica à vontade. Oi. Você falou que você trabalha com acupuntura. Muito prazer para todo mundo. Meu nome é Kátia Ferraro, eu estou aqui me intrometendo um pouco. Eu trabalho com acupuntura, fisioterapia, já há 23 anos com cavalo de esporte. E desde 2019 eu comecei a estudar, fiz curso do Fábio, fui para os conselhos e prescrevo cannabis. Então, como que eu faço? Às vezes já tem cavalo que eu estou em tratamento, trabalho com cavalo de alta performance, faz físio direto, e de repente a gente fala, putz, vamos introduzir cannabis? Eu cobro sessão de fisioterapia, já cobro. Aí, quando eu vou conversar com esse proprietário, eu sempre falo, eu cobro uma consulta de introdução dessa medicação para o animal, onde eu vou fazer a introdução, vou fazer o acompanhamento até a gente estabilizar a dose, então a gente fica em contato,
Então, por isso, eu cobro um valor diferenciado da sessão de fisioterapia, da sessão de acupuntura, mesmo quando já é o meu paciente. Tá? Então, assim, fica uma maneira fácil, porque eu trabalho com o proprietário e com os clínicos desses cavalos. Muitas vezes eu não falo direto. Então, eu já aviso, eles já sabem que tem um valor de uma consulta. Eu cobro hoje R$ 450 dessa consulta de avaliação e introdução da medicação, e depois eles seguem só comprando a medicação. E o seu diferencial mesmo vai ser, sabe o quê? Resultados. E aí, quando eu falo resultados, tá, gente? Não estou falando em garantia de vida do animal, não, porque a gente é profissional de meio. Então, chegou um animal com a neoplasia maligna, extremamente debilitado, parecia um peso morto, a família ganha mais 6 meses daquele cachorro de volta, a gente está falando desses 6 meses, entendeu? A gente está falando daqui para lá. Isso é um apelo... como diferencial, de assim, todo mundo vai sentir a dor da perda de um animal de estimação. Inclusive, é uma experiência válida para a vida de toda criança. Passar por isso. Inclusive o veterinário. Né? Inclusive o veterinário. Por isso a gente tem tanto estresse, tanto burnout. A clínica de pequenos é a que mais se assemelha com a medicina, porque a gente eventualmente não trata o cão, trata o dono. Né? Então, assim, a gente tem que realmente primar por esse diferencial. Tinha mais perguntas aí. Sejamos justos, lá trabalha lá. Mas 2 minutos e 50, hein, pessoal? Dava para passar um mês aqui falando. Olá, me chamo Matheus, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Por muito tempo fui prescritor, fiz o curso com o Dr. Fábio, conheci o Dr. Eric, fui da 2ª turma. Né? Foi até minha primeira especialização, e depois eu acabei me tornando oftalmologista e fui para essa linha de pesquisa com anti-inflamatórios na oftalmologia veterinária. Né? E com o tempo a minha visão mudou. Né? Eu acabei entrando na saúde e hoje eu sou médico veterinário do SUS e trabalho na vigilância em saúde. E a fala que vocês tiveram aqui agora acabou me dando outros insights, porque uma das funções que nós veterinários e agrônomos fazemos é a vigilância agropecuária, né? Então, uma coisa que se preocupa é até como que vai ser a fiscalização da qualidade desses produtos que vêm para o Brasil. Né? Porque os agrônomos fazem uma fiscalização microbiológica de infecções e contaminações cruzadas e até na introdução de espécies invasoras no nosso país. Né? Às vezes a pessoa não entende essa questão de espécie invasora, faz um grande plantio e aquele plantio se alastra e acaba dando algum problema no microbioma daquela região. Né? E a pergunta que eu deixo livre para vocês responderem era como que é a visão de vocês na vigilância em saúde pública, né? Como que isso poderia impactar? Né? Porque o veterinário ele vai estar lidando com essas medicações, já se tem uma crítica da farmacovigilância, né? Porque a gente não tem registro de livro, igual se tem na farmácia humana quando se vende um opioide. Nós temos o CIPEAGRO, né? Temos essas outras garantias, mas até a forma como o tutor vai ter esse medicamento, como que tem que ser o lacre, tem que impedir crianças de ter acesso, vai ter na bula escrito como procurar ajuda em caso de intoxicação, tanto animais quanto por crianças, porque eu acho que essa vai ser uma demanda nossa do futuro. Né? Tanto a farmacovigilância quanto a vigilância agropecuária, inclusive na nutrição animal, como tem se relatado aqui na palestra, né? Porque isso influi na nutrição de grandes bovinos, suinocultura, de aves. Né? Então eu vejo que extrapola até para o uso clínico a questão técnica da produção e fiscalização desses medicamentos. Né? E sinto que isso é uma expoente que nós podemos trabalhar, tanto na parte da agropecuária, quanto na parte do meio ambiente, né? Na questão de espécies invasoras, certo, e infecções e contaminação cruzada, e na saúde pública também. Né? Porque a gente vai estar trabalhando com essa farmacovigilância e com a garantia da qualidade, né? Porque nós temos a Anvisa e é um diferencial até de outros países que já estão em legalização. Aqui a gente às vezes tem que garantir o que tem dentro daquele medicamento, dentro daquele produto, dentro daquele alimento. O Brasil se comporta a se regularizar nesse sentido. Né? Então eu vejo que isso abre até precedentes, né? Até para a gente ter uma atuação maior. Inclusive, como a gente comentou aqui, né? A gente não tem o título de especialista, né? O RQE em cannabinologia. Né? Até futuramente, fica até sugestão de futuramente nós veterinários fundarmos a nossa associação, registrar no conselho e termos a prova de título. Né? Porque eu vejo que a gente tem sim grande expoente na medicina humana e na medicina veterinária. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês em cima dessa temática. Tá? O nosso tempo... Boa.
O nosso tempo acabou aqui, mas assim... Já tem como fazer a rastreabilidade, né, Eric, dos cultivos todos e das genéticas. Já tem gente fazendo isso, acho que até em parceria ali com a Anvisa, pelo último debate que teve em Brasília, eles estavam falando justamente isso. Como é que a gente vai mapear e rastrear todos esses cultivos? E os caras tinham lá um método de que eles conseguiam fazer isso. Tem. Mas esse é o ponto. O problema do Brasil é que trata a cannabis como maconha. Esse é o problema. Porque isso já foi feito. Já tem vastas extensões de cultivo de cannabis no Brasil, sem nenhuma quarentena na entrada da Vigiagro. Então, já importamos sementes, já plantamos as sementes, já é uma espécie que já é invasora. Então, já fizemos isso por falta de regulação. Então, a falta de regulação já criou esse ambiente de que patógenos já entraram, sementes que não eram para entrar já entraram, linhagens que vão ser ruins para nós, linhagens que são boas, invasoras, entraram. E ponto. Então, esse barco já foi, irmão. Esse barco aí já foi. Pode vir mais, mas esse barco já foi. Então, eu concordo que a gente agora precisa botar a bola no chão, jogar o jogo sério, real. A Anvisa precisa tomar essa causa como uma causa simples. A Anvisa é simples. A Anvisa é liberar o uso no Brasil para todos os fins. A União tem que tomar a cannabis e o cânhamo como um projeto de Estado, um programa de governo de longuíssimo prazo, para a gente fazer o que o Rolim falou aqui agora há pouco, o Lourenço aqui, né? Um plano de longo prazo para ver o que vai acontecer. O Uruguai também falou que vocês também dão o nome. Bem, quando tem que fazer isso para 40 anos, a gente tem que pensar agora como vai ser os frascos na medicina veterinária, como vai ser os frascos na medicina humana, que já existem. Vai acabar seguindo a linha humana, com certeza. Como é que preta, Quais são os frascos? Não, você viu como que está saindo de algumas associações? Com tarja preta, velho. Tarja preta. Então vai ter que começar a ter essas regras agora e a gente vai ter que acabar se adequando a elas de alguma forma. Mas elas vão ter que ser feitas com base com a bola no chão e com a realidade do que se precisa ser feito. O que não dá mais para fazer é o Brasil continuar sendo o quintal que sempre faz, enquanto Europa e a América do Norte fazem o que a gente deveria estar fazendo também, a gente se priva de fazer e tenta ajustar uma coisa mais ou menos. Não tem como você tentar fazer uma coisa bem feita começando mais ou menos. Se fizer mais ou menos, vai sair como? Na melhor das hipóteses, mais ou menos. Na melhor das hipóteses. Se der tudo certo, vai sair mais ou menos. Porque tu começou mais ou menos. Então, não tem como dar certo. Total. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente enxerga a cannabis no Brasil e aí estruturar toda a cadeia de acordo com a sua periculosidade, inclusive. Será que precisa botar um medicamento que a gente não consegue abrir? Sei lá. Aspirina, Neosaldina, qualquer criança abre. Você vai cuidar de um rebanho, vai ser um balde lacrado, né, velho? Tipo... É interessante que você está falando de quê mesmo? Medicamento? A Anvisa criou o produto de cannabis, porque cannabis hoje nem é medicamento, nem é fitoterápico. Ele é produto de cannabis. Produto de cannabis. Isso é uma construção da Anvisa. Para se adequar. Gente, não quero ser deselegante. Por nós aqui, a gente ficaria mais 40 anos conversando. O tempo já estourou, tem que ser 1 segundo. Por gentileza. Com essa história da vacina falsificada, muitas crianças se foram. A preocupação nessa produção então, de um parece que o pessoal já tem um falsificado. sistema de rastreamento muito elaborado, assim, que eles conseguem rastrear desde a genética até o resto da produção. Porque onde envolve dinheiro sempre tem um lado, infelizmente, né? Por isso que eu falo que eu gosto de bicho. Entendeu? O mapeamento vira a cabeça do via ser humano. satélite, ele é utilizado principalmente para detecção de queimadas, mas ele é um sistema constante que fica fazendo medições o tempo todo, e aí ele sabe onde está tendo devastação, onde está devastamento, plantio e etc. O mapeamento é feito constantemente. Então, para compra, num caso, pessoal, então você tem segurança. Desculpa a deselegância, pessoal. A gente estourou o tempo aqui em mais de 5 minutos. A gente vai estar lá fora agora. Fiquem à vontade para vir perguntar, trocar uma ideia. Agradeço demais aqui o Eric, Dr. Rodrigo, Dr.
Fábio, né, doutor Eric? Obrigado a presença de todos. Uma salva de palmas, galera. Pessoal, e vocês estão convidados também para continuarem aqui e ouvirem um pouco sobre cultura, cinema e cannabis com o pessoal do Festival Internacional de Cinema Canábico. Então, por favor, quem puder, permaneça. Obrigada.